Nós iremos dar início hoje à nossa apostila de número 4. E nessa apostila número 4, a frente 3 de matemática traz o assunto função exponencial e inequação exponencial. O que é que nós iremos fazer? Inicialmente, o módulo 10 de sua apostila, nós iremos fazer a parte expositiva com alguns exemplos e, na sequência, efetuarmos a resolução dos exercícios de sua apostila. Quando a gente fala em função exponencial, é necessário que, inicialmente, façamos com você uma rápida revisão de potenciação. Eu preciso da potenciação nas funções exponenciais e, principalmente, na função logarítmica, a função logarítmica que será assunto em breve das nossas aulas. Portanto, aproveitarei essa oportunidade para relembrar com você os critérios de potenciação e como deve ser o seu procedimento. O que é que significa potenciação? Potenciação nada mais é do que você simplificar uma multiplicação com vários fatores iguais. Por exemplo, eu tenho lá 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, etc. Não precisa você escrever o 7 tantas vezes. Você escreve apenas uma vez e chama essa notação de base. Conta quantas vezes esse termo se repete e lança essa quantidade na forma de expoente. Isso é, na prática, a definição de potência. Veja, A elevado a n é o A vezes A vezes A vezes A, tantas vezes de cá o nosso n. Um exemplo, 3 elevado a 9, o que é isso? É o 3 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, 3 elevado a 9. Quanto é que dá isso aqui? 3, 9, 27, 81, 243, 729, 287, 6.581, 19, 683. Nada mais é do que a multiplicação de um mesmo termo várias vezes. Para efeito de potência, existem algumas considerações que são necessárias para que a gente ganhe tempo na hora das resoluções, como, por exemplo, saber que uma potência elevada ao expoente 1 é igual a ela mesma. Exemplo, 7 elevado a 1, 7. Segunda consideração importante, uma potência elevada ao expoente 0 vai ser igual a 1. Exemplo, 8 elevado a 0, 1. Uma terceira consideração importante é quando a potência se apresentar na forma de denominador de uma fração. Quando a potência se apresenta na forma de denominador de uma fração, ela deve ser escrita novamente na forma de potência sem fração, trocando o sinal da mesma. Por exemplo, o que é 2 elevado a menos 5? Isso aqui era, para você ter isso aqui, era 1 sobre 2 elevado à quinta. Se eu tiver, por exemplo, 1 sobre 3 a 4, 1 sobre 3 a quarta é a mesma coisa de 3 elevado a menos 4. O assunto potência, ele nos persegue desde o ensino fundamental. Você começa a trabalhar isso aqui lá pelo ensino fundamental 2 e vem trazendo essa aplicação matemática em todas as séries. Eu insisto que não existe matemática do ensino fundamental, matemática do ensino médio. Existe matemática e você tem diferentes graus de aprofundamento. A matemática é a mesma, não modifica. Dentre as propriedades que a gente precisa relembrar estão as seguintes. Primeira, todo produto de potência de mesma base, você deve repetir a base e somar os expoentes. Eu faço questão de colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa se situar, tá bom? Olha aqui, ó. 2 à terceira vezes 2 à quarta. Qual seria o procedimento? Você deveria repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. E daí por diante você resolveria. Segunda regra. Divisão de potências de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, você deve repetir a base e subtrair os expoentes. Exemplo, você tem lá 5 elevado a nona dividido por 5 elevado a 6. Você vem aqui, repete a base 5 e faz 9 menos 6, 3. Pronto. Terceira propriedade. Uma potência entre parênteses com outra potência, ou seja, um expoente dentro do parênteses e o outro fora. Você deve repetir a base e multiplicar os expoentes. Cuidado! Produto de potência, você soma os expoentes. Nesta terceira propriedade, você multiplica. Deixa eu dar um exemplo para você. 4 elevado a 5 elevado a 2. Como é que eu devo proceder? Repita a base e multiplique o 5 com 2, que vai ficar 5 vezes 2, 10. Isso também é estendido para quê? Para operações que estão no interior de um parêntese, com um único expoente. Se isso acontecer, o expoente é
termo comum para todos os elementos da multiplicação. Seja mais claro. A vezes B elevado a N. O N é expoente do A, o N é expoente do B. Dê um exemplo. Olha para cá. 7 vezes 6 elevado a 8. Como é que eu faria isso aqui? 7 elevado a 8 vezes 6 elevado a 8. Se vale para o produto, dentro de um parênteses, a repetição dos expoentes, valerá também na divisão. Você dá o expoente para o termo que divide e o termo que está sendo dividido. Olha só. Exemplo. 9 dividido por 6 elevado a 5. Como é que fica isso? 9 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 5. E a sexta propriedade que eu trouxe para você, quando você tiver uma fração dentro de um parênteses elevado a um expoente qualquer, esse expoente também serve para o numerador dessa fração, bem como para o denominador. Cuidado com isso aqui. A sobre B elevado a N é diferente de A elevado a N sobre B. Nesta primeira situação, você tem A elevado a N sobre B elevado a N. Na segunda, o expoente só serve para o numerador. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Não esqueça disso. Como é que ficaria aqui, Vanks? Dá um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 quintos elevado a 7. Isso aqui é 3 elevado a 7, dividido por 5 elevado a 7. Essas propriedades, elas são importantes porque os exercícios não aparecem para a gente perguntando a aplicação de propriedade, mas você precisa das propriedades para a sua resolução. Aqui eu trouxe uma série de exemplos para que você pudesse se situar e fazer junto comigo. Vamos lá. 3 ao quadrado, como é que faz isso? 3 vezes 3, 9. 1 elevado a 27. Você vai fazer o 1 27 vezes? Você ia pegar o 1 e fazer 1 vezes 1 vezes 1 27 vezes? Não há necessidade. Então, chega-se à conclusão que, quando você tiver o 1 na base, independente do expoente, a resposta vai ser sempre quanto? 1. Na letra C, eu tenho um número negativo elevado a um expoente par. Observe a letra C e a letra D. Elas são muito parecidas, mas resultados diferentes. Menos 5 entre parênteses elevado a um expoente par fica positivo. Números negativos elevados a expoentes pares ficam positivos, desde que estejam dentro do parênteses. Então, isso aqui é mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, isso aqui é 25 positivo. Se você não tiver o parêntese, você deve colocar o sinal de menos e resolver a potência. 5 vezes 5, 25. Viu a diferença? 25 positivo, 25 negativo. Qual é a diferença? Se tiver dentro de um parênteses um número negativo elevado ao expoente par, fica positivo. Se você tiver expoente ímpar, não tem problema. Por que não tem problema? Tanto faz estar dentro de um parênteses como fora, os números negativos, quando elevados a expoentes ímpares, permanecerão negativos. Então, isso aqui vai ser menos 6 à terceira. 6 vezes 6 vezes 6. Isso aqui vai dar menos 216. Isso vale para fora do parênteses também. 6 vezes 6 vezes 6. Menos 216. Faça a comparação. Números negativos dentro de parênteses elevado a expoente par. Fica positivo. Números negativos elevado a expoentes pares fora de parênteses. Ficam negativos. Se esses números negativos estiverem elevados a expoentes ímpares, não precisa de regra. Não precisa se preocupar, porque não existe exceção. É sempre negativo. Letra G. Base é 0. Amigos, 0 elevado a 12 seria o 0 12 vezes. Há necessidade de você fazer 0 vezes 0 vezes 0 várias vezes? Não. A base 0, a resposta será 0. Acontece em muitos casos a necessidade de aplicar conhecimentos de radiciação. O que é que seria isso? Trabalhar com raízes. Por exemplo, a letra H tem raiz quinta de 32. O que é que eu tenho que fazer para resolver? Você repete a raiz e você pegaria esse 32, eu vou fazer aqui do lado, depois eu apago. Você ia fatorar. Quando você fatora o 32, você encontra os 2 5 vezes. Ó. Então, 32 é 2 elevado a 5. Por que a gente faz isso? Nós iremos fazer isso para ver se existe a possibilidade de eliminar a raiz com a simplificação dos índices. Está vendo que o expoente do 2 é 5 e que o índice da raiz também é a mesma coisa? Então, o que é que você faz? Você cancela esse 5 com esse. A sua resposta seria 2.
Vanks, na letra L, a letra I, eu tenho raiz quarta de 625. Qual o procedimento? O procedimento é raiz quarta, pega o 625, fatora esse 625. Vá para o 5. O 5 apareceu 4 vezes. 5 elevado a 4. O seu expoente corresponde ao índice da raiz. A sua resposta será o próprio 5. Vou apagando aqui, porque à medida que eu for fazendo as fatorações, você vai lembrando junto comigo. Vanks, tem raiz com índice 1? Tem, o próprio número. Ali tem raiz cúbica de um número negativo. Não existe, né? Existe. Só não existe nos reais raiz quadrada de menos 27 sobre 64. Isso aqui não existiria, tá? Nos reais. Agora, se for raízes com índices negativos, pode efetuar o cálculo. Não tem problema. Como é que fica isso? Ó? Raiz cúbica de 27 é 3 vezes 3 vezes 3. É 3 a terceira. 64 é 4 vezes 4 vezes 4. É 4 a terceira. O que é que vai acontecer aqui, meus queridos amigos? Quando eu tenho uma situação como essa, é a mesma coisa de ter raiz cúbica de menos 3 quartos elevado à terceira. E aí, Vanks, o que é que vai acontecer aqui? O índice elimina a raiz. Meu expoente 3, meu índice 3. Vai ficar quanto aqui dentro? Menos 3 quartos. Essa é a minha resposta. Raiz quadrada de 48. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 48 não vai dar o número exato. Não. O que é que a gente tem que fazer? Fatora e tira de dentro da raiz aqueles que porventura possuem índices iguais às mesmas. Pega o 48 e faz isso aqui, ó. 48 fica 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O que é que temos aqui? O 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Percebe que eu, dentro da fatoração, agrupei de acordo com a raiz? Se ali fosse uma raiz cúbica, tu ia fazer grupos de 3. Aqui, como é raiz quadrada, tu faz grupos de 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, porque eles vão poder sair da raiz. Esse 3, por não ter o índice 2, permanece aqui dentro. Então, qual é a minha resposta? 4 raiz de 3. Na letra M, nós temos a raiz de menos 36. Existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais? Não. Então, isso aqui não existe, é vazio a resposta. Existe raiz de número negativo desde que o índice dessa raiz seja ímpar? Existe. Qual é a raiz sétima de menos 1? Menos 1. 171 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, a resposta será 1. Então, com estes exemplos, mais especificamente na questão de número 1, eu coloquei 15 exemplos, dá para a gente dar uma lembrada boa de como trabalhar com potência. Agora, na questão de número 2, a gente já traz uma questão matematicamente falando, já não é mais trabalhar com o que inicialmente a gente fez, né? Aqui nós já temos exercícios propriamente dito. O que é que ele pede aqui para nós? Aqui ele pede para nós a quinta parte de 555. Deixa eu te perguntar de cara aqui para você. O que é que significa quinta parte de alguma coisa? Quinta parte de alguma coisa significa dividir por 5. Quinta parte de alguma coisa significa dividir por 5. Então, quando você vai fazer esse tipo de exercício, você faz assim, ó. 5 elevado a 555 dividido por 5. É assim que você vai fazer. Qual é o expoente que você tem aí que você não está vendo no denominador? O expoente do denominador que eu não estou vendo é o expoente de número 1. Então, como eu tenho o número 1 aqui e eu tenho uma divisão de frações, isso aqui vai ser o quê? 5 elevado a 554. Bom, 5 elevado a 554. Você tem essa opção aí? Procura aí se você tem. Tem não, Vanks. E aí, o que, que a gente faz numa situação dessa? O que, que a gente vai fazer com uma situação como essa? Muito simples. Como eu não tenho 5 elevado a 554, eu vou escrever isso aqui 25. Como assim 25? Porque 25 é 5 ao quadrado. Se você escrever desta forma, eu posso escrever assim, ó, 5 ao quadrado. Qual é a metade de 554? 277. Olha que sacada genial. Como ele não me deu opção, ele quer que eu corra atrás de algum tipo de
alternativa ou plano B. Olha só, não tenho 5 elevado a 554. Não, mas eu posso escrever 554 2 vezes 277. Pode. E o que é 5 ao quadrado? 25 elevado a quanto? 277. Essa seria a minha resposta. Qual seria a alternativa que eu faria a marcação aqui? A letra D. Viu que questão bonita? Na questão de número 3, nós temos uma função que envolve exponenciais. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Calcule f de zero. Qualquer função onde você apresenta o número lá no f, aquilo ali é o seu domínio. O cálculo dela vai te dar a imagem. Como é que ficaria o f de zero? 4 elevado a zero menos 6 vezes 2 elevado a zero mais 8. Todo número elevado a zero é 1. 1 menos 6 vezes 1 mais 8. 1 menos 6 mais 8. Isso aqui vai me dar quanto? 1 mais 8 dá 9. 9 menos 6, isso aqui vai me dar 3. E na letra B ele diz, encontre os valores de x para f de x igual a 168. Meus amigos, eu vou fazer isso aqui, ó. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 168. E agora, o que é que a gente vai fazer? 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menos 168 igual a 0. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x menos 160 igual a 0. A sugestão que eu lhe dou, como você tem 4 elevado a x e 2 elevado a x, é você fazer o seguinte. 2 elevado ao quadrado, x, menos 6 vezes 2 elevado a x, menos 160 igual a 0. Como você tem essa expressão, você pode escrever assim, não vai ter problema. Ó, 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, menos 60 igual a 0. Pergunta, onde é que você quer chegar, Vanks? Eu quero chegar na equação de segundo grau. Eu vou chamar esse 2 elevado a x de alguma coisa. Eu vou fazer 2 elevado a x de m. Pronto, podia chamar de qualquer letra. Porque quando você fizer isso, olha o que é que vai acontecer, querido amigo. M ao quadrado, menos 6m, menos 160 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Você pode fazer isso aqui por Bhaskara, ou você pode fazer por soma e produto. A soma e produto, que é mais rápido, menos b sobre a para a soma, c sobre a para o produto. Vamos ver quanto é que vai dar? Menos b sobre a vai ser menos 6 sobre 1, vai dar 6. C sobre a, menos 160 sobre 1, vai dar menos 160. Bem, quais são os números que a gente vai trabalhar aqui? Quais são os dois números que você soma? Dá 6 e multiplica dá menos 160. Quais são as suas raízes? Vamos que você não conseguir fazer de cabeça. Isso aqui vai dar 16 e menos 6. Menos 10. Se você não conseguir, faz Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, onde delta é b2 menos 4ac. É o jeito. Só que assim, 16 e menos 10 não são as nossas respostas. Eu vou ter que pegar esses valores e vou substituir. Preste atenção. Você não fez 2 elevado a x igual a m? Então você vai fazer 2 elevado a x igual a 16 e vai fazer 2 elevado a x igual a menos 10. De cara, esse aqui não existe. Não existe 2 elevado a x igual a menos 10. 2 elevado a x igual a 16, se eu fatorar o 16, eu vou encontrar 2 à quarta. Você cancela as bases e a sua resposta vai ser quanto? X igual a 4, na questão de número 3, letra B. Vanks, coloca mais um exercício aqui. Coloco. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a função bt igual a 10, que multiplica 3 elevado a t menos 1. Em que bt expressa a quantidade de bactérias e t o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias após iniciado o experimento, qual é o tempo decorrido em horas? Bom, ele quer que você atinja 810 bactérias, então isso aqui é o bt. 810 igual a 10, que multiplica 3 elevado a t menos 1. O que você precisa descobrir é esse t aqui, ó. O que é que a gente pode fazer com este 10? Esse 10 pode passar para o primeiro membro dividindo. 810 dividido por 10 igual a 3 elevado a t menos 1.
Eu vou cancelar aqui esse zero. Vou ficar com quem? Com 81 igual a 3 elevado a t menos 1. Numa função exponencial, na sua resolução da equação, eu devo tentar igualar as bases. Por isso que eu vou ter que pegar o 81 e fazer a sua fatoração aqui do lado. Ó. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O 81 aparece o 3 4 vezes, então vai ser 3 à quarta igual a 3 elevado a t menos 1. O que significa dizer que as bases foram identificadas como iguais, eu cancelo, 4 igual a t menos 1, eu vou pegar esse menos 1 e vou jogar para cá somando. Quantas horas essa colônia de bactérias, essa pesquisa no laboratório, essa cultura vai te dar? 5 horas. Você precisa de 5 horas para atingir 810 bactérias neste experimento. E eu trouxe mais uma questão aqui, que é a questão de número 5, para servir como exemplo para nós, para fixar esse assunto. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65, ou seja, você vai ter que esperar esfriar a 120 graus, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas sem se queimar. Ah, mas eu sou gordo, eu sou, quando eu digo gordo, no sentido de guloso. Eu vou pegar logo, vai queimar a mão. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo T em minutos pela expressão T igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 8T somado com 25. Pergunta-se, qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Eu vou pegar a expressão T igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Meus amigos, qual é a temperatura que eu posso colocar a minha mão e não sofrer risco de queimar? 65. 65 vai ser igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Pergunto, posso passar esse 160 dividindo? Por enquanto, não. Posso passar o 25 menos? Por enquanto, sim. 65 menos 25 é igual a 160 menos 2 elevado a menos 0,8T. Quando eu fizer 65 menos 25, eu vou encontrar 40. 40 é igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T. Agora sim, eu tenho uma multiplicação, eu posso passar o 160 dividindo. Captou? Eu faço uma coisa de cada vez. Olha só, 40 sobre 160 é igual a 2 elevado a menos 0,8 vezes t. Eu posso cancelar um zero, eu fico com 4 sobre 16. Eu posso simplificar por 4, não posso, amigos? 4 por 4 dá quanto? Dá 1. 16 por 4 dá 4. Igual a 2 elevado a menos 0,8t. O que é 1 sobre 4? É a mesma coisa de 1 sobre 2 ao quadrado. 2 elevado a menos 0,8t. Eu insisto sempre em falar a mesma coisa. Quando a gente tem 1 sobre a elevado a n, uma das propriedades que eu te acabei de ensinar, de relembrar contigo, isso aqui é igual a elevado a menos n. Você troca o numerador 1 de uma fração com uma potência pelo expoente negativo. Então, como é que ficaria, por exemplo, 1 sobre 2 ao quadrado? Isso aqui ficaria 2 elevado a menos 2, igual a 2 elevado a menos 0,8t. O que a gente vai fazer aqui nessa condição? Você vai cancelar o 2, ó. Menos 2 igual a menos 0,8 vezes t. Você vai multiplicar por 1, negativo, né? Fica 2 igual a 0,8 vezes t. Passa o 0,8 dividindo, 2 dividido por 0,8 igual a t. Vanx, o que é 2 dividido por 0,8? 2 dividido por 0,8 é a mesma coisa de 20 dividido por 8. Você elimina uma vírgula acrescentando um zero. Quando a gente divide 20 por 8, a gente encontra 2,5. Então, caro apreciador de pizzas como eu, espere 2 minutos e meio para não queimar a mão. Resposta à questão número 5, letra C. Com esta